Olá, amigos! Chegamos em mais um episódio do programa Café com Marcelo e o tema de hoje é muito sério porque nós vamos discutir a importância do exemplo para poder educar, para a educação. Vai lá coar seu café, eu estou te esperando aqui. Rapidinho a gente começa o primeiro bloco do nosso programa de hoje. Bem, vamos lá, vamos iniciar mais um programa. Eu agradeço muito todos vocês que estão acompanhando esse nosso projeto, Café com Marcelo. Eu quero agradecê-los também pela divulgação. No Facebook tem muita gente compartilhando o nosso programa e é claro que essa ajuda ela é muito importante para que a gente possa manter esse nosso programa e mais do que isso, né? A certeza de que nós estamos conseguindo levar a nossa mensagem para muitas pessoas. O tema de hoje é um tema, assim, fundamental, né? Não tenho como dizer outra coisa. Eu, desde o princípio até da minha carreira, né, como professor, hoje exercendo também outras áreas, né, que acabaram surgindo na minha vida ao longo da minha carreira, eu acabo sempre dizendo, e principalmente nas minhas palestras, eu falo a importância do exemplo para a educação. Eu acredito profundamente de que a melhor forma de você educar o outro, seja uma criança, seja um adulto, seja um adolescente, ou até dentro de uma relação profissional, através dos exemplos. Nós temos que tomar cuidado porque eu percebo que hoje a gente fala muito e poucos exemplos nós damos. Uma outra questão importante também que me faz refletir sobre isso é a questão de pensar como as pessoas hoje elas acordam apenas para fazer críticas, mas muitas vezes elas não conseguem agregar a sua teoria, né, com a sua prática. Então é importante que a gente tenha um olhar um pouco menos ácido e que a gente consiga olhar para o outro também, querendo ver o que o outro tem de bom, ver o que o outro tem para nos ensinar, aquilo que o outro tem para acrescentar no nosso conhecimento. E quando eu falo isso, claro que vai culminar na ideia da educação. Não adianta eu pregar algo e a minha ação, o meu agir é completamente diferente dessa minha fala, dessa minha teoria. E quando eu digo que hoje nós estamos vivendo uma crise sem precedentes, eu falo empiricamente, porque eu estou em sala de aula, através das minhas palestras é possível perceber o quanto as pessoas elas estão perdendo questões muito básicas de educação, né? E elas até entendem ser normal agir de uma forma A, B, C ou D. E isso é falta de exemplo, é falta de estímulos positivos que esse indivíduo recebeu desde a mais tenra idade. Eu quero propor a vocês algumas experiências. Eu quero que vocês comecem, vocês que têm filho, você que tem filho pequeno ainda, comece a perceber como os nossos filhos eles repetem muito aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, a maneira que nós agimos. Então perceba que boa parte da consolidação, da formação dos nossos filhos em relação a conceitos, preconceitos, atitudes, ações, tem absolutamente uma relação muito próxima daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos.
Portanto, dar exemplo faz parte exatamente de um processo efetivo de educação. No segundo bloco, eu vou citar uma pessoa que para mim é um exemplo e que eu tento pautar muitas das minhas atitudes em cima dessa pessoa. E ao mesmo tempo, eu estarei indicando um livro. Então, é essa maneira que eu quero trazer o programa de hoje para vocês. Então, me aguarde aí, continue tomando seu café que muito rápido eu estou de volta. Bem, chegamos no segundo bloco do programa Café com Marcelo de hoje. Eu falei que eu ia indicar um livro e ao mesmo tempo eu ia falar de um exemplo, que eu entendo como exemplo, de uma pessoa que educou muita gente através das suas ações. E o livro é exatamente esse, Madre Teresa, Amor Maior Não Há. E eu quero, sem dúvida nenhuma, dizer a vocês, primeiro que esse livro é sensacional, esse livro eu indico, é um livro transformador, é um livro que traz uma essência, uma pureza muito grande e uma questão fundamental. Quem escreveu foi a própria Madre Teresa. Ela transcendeu as barreiras da religião, né? Hoje ela é tida como uma grande líder espiritual. Ela não é apenas uma liderança que foi da Igreja Católica, mas sim um exemplo de vida. E ela conseguiu, através da paz, do altruísmo, da ajuda ao próximo, da cura do espírito, da cura do físico, da cura do mental, ela conseguiu transformar pessoas de forma absoluta. Ela conseguiu transformar um país, né, que começou a olhar para ela de uma forma diferente e depois ela começou a se transformar numa liderança mundial. Madre Teresa, ela é um exemplo literal de educar, de transformar através do exemplo. E como eu sempre faço no programa de hoje, eu vou falar um pouco sobre o legado que ela nos deixou, né, enquanto essa grande liderança, né, que se transforma numa grande liderança humana. E aí, um pouco sobre a história dela, né? Ela foi uma religiosa católica, como eu disse, que dedicou a vida ao próximo, fundou a Congregação Missionárias da Cidade de Caridade de Calcutá, em 1950, e recebeu diversos prêmios em decorrência desse trabalho, inclusive o Nobel da Paz, em 1979. E outros prêmios que ela recebe ao longo da vida e da história dela. Ela foi canonizada em 2016 pelo Papa Francisco e ganhadora do Prêmio Nobel, como eu disse. É uma das líderes espirituais mais conhecidas e mais amada do mundo. Ela inspirou milhões de pessoas com seu extraordinário exemplo de trabalho, altruísta e repleto de compaixão pelos pobres, doentes e excluídos. Até sua morte, em 1997, ela foi uma voz firme de amor e fé, proporcionando orientação e bondade imensuráveis para os mais pobres dos pobres, conseguido com a ajuda das suas missionárias, que foi um grupo de meninas que começam a trabalhar com ela e que depois acaba se tornando uma ordem dentro da igreja que tem esse trabalho missionário, que trabalha com cura. Agora, por que eu trouxe esse exemplo? Porque eu vejo em Madre Teresa a prática do educar pela educação, do educar pelo exemplo, de educar através da cultura, educar através da ajuda ao próximo, educar através da fraternidade, educar através do amor universal. E quando a gente pensa hoje em sociedade, e todo mundo hoje vem reclamando, e você é testemunha disso, que todos nós estamos muito angustiados com a sociedade que nós estamos vivendo, creio que nós temos que parar e refletir um pouco como nós estamos lidando com os nossos exemplos. Eu vou falar uma questão muito simples. Por exemplo, você quando vai ao mercado, você não é idoso, você para na vaga de idoso? O seu filho vê você parando na vaga de idoso? Ou você para numa vaga de deficiente?
né, são vagas exclusivas e garantidas por lei e justas. O seu filho está dentro do carro, né? Quando você anda por um acostamento de uma estrada, a sua família está dentro do carro. Que tipo de exemplo você está dando? Então, é uma reflexão que nós temos que fazer. São coisas pequenas, mas eu não tenho dúvida que do pequeno, do micro, vai para o macro. E nós temos que entender que as nossas atitudes, elas devem ser coerentes com a nossa teoria. A nossa prática tem que ser coerente. E hoje, sem nenhuma dúvida, nós estamos carentes de bons exemplos. Nós estamos carentes de exemplos positivos. Se estamos carentes numa esfera maior desses exemplos, nós temos que ser exemplo dentro de nossas casas. Nós temos que ser exemplo dentro do meio social que nós vivemos. Então, educar através do exemplo é um caminho fundamental para uma sociedade melhor. Meus amigos, continue aí tomando seu café, continue refletindo sobre as coisas que o programa de hoje está trazendo a você e vamos agora para o labirinto das ideias. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Um breve intervalo. Chegamos ao labirinto das ideias. Mais uma vez estamos aqui para finalizar e aprofundar o programa de hoje. Hoje nós estamos falando sobre educação, a importância do exemplo para educar, enfim. Bem, eu sou um grande defensor dessa proposta, né? Dessa posição diante do mundo e que nós temos que dar exemplos para educar. Nós temos que dar exemplos para inspirar as pessoas. Nas minhas palestras eu sempre digo e cito vários exemplos de pessoas que foram inspiradoras, né? Por isso até já falei em outros programas como é importante ler biografias, né? Porque são pessoas que elas tiveram a capacidade de inspirar as pessoas, de iluminar as pessoas. Então hoje eu falei sobre Madre Teresa, que é alguém que eu acho que se encaixa muito no programa de hoje, mas eu quero me aprofundar da seguinte maneira com você. A sociedade que eu vivo hoje não é a sociedade que eu sonhei, por exemplo, há 20, 30 anos atrás. E aí eu tenho que pensar o porquê. Né? Por que ela não é essa sociedade que eu sonhei? Aí você deve estar perguntando, mas qual é essa sociedade que você sonhou? Ora, é uma sociedade muito mais justa, é uma sociedade muito mais igualitária, é uma educação para todos de qualidade, viver em um país onde tenhamos mais equilíbrio em todos os aspectos, desde o ambiental até o equilíbrio social. E não estamos vivendo isso, né? Nós não estamos vivendo isso. Infelizmente, no mundo hoje também nós estamos vendo crises de todas as ordens, né? De todas as formas. Então não é o mundo que eu sonhei, né? Na minha adolescência, na minha juventude, e também não é o mundo que eu sonhei quando eu entrei para a educação, quando eu comecei com as minhas palestras. Então eu peço a você que faça hoje, no final do nosso programa, uma reflexão sobre o mundo que você sonhou, sobre o mundo que você desejou e o mundo que você deseja. E aí, dentro dessa reflexão, eu peço com muita humildade que você pense se você está agindo e dando exemplos para a construção desta sociedade que você sonha, para esta sociedade que você deseja. Porque eu garanto a você, eu pauto o meu cotidiano, eu tento pautar a minha vida, eu tento pautar a minha profissão, o meu trabalho, sobre essa perspectiva. Inclusive esse programa, ele poderia ser um programa, a gente poderia falar sobre muitas coisas. A gente poderia falar sobre coisas que a gente sabe que daria muita publicidade, que daria muita audiência, né, que chamaria muita atenção, mas nós não, nós escolhemos um caminho que talvez é um caminho muito mais difícil, né? É um caminho que vai demorar para ter mais seguidores, no sentido de pessoas inscritas no canal. É um caminho que vai fazer com que as pessoas elas tenham que ver um vídeo maior, né? Não é um vídeo rápido.
Mas essa escolha é resultado exatamente do programa que eu estou fazendo hoje, que é através do exemplo educar. Nós não podemos desistir porque o mundo está assim. Nós temos que fazer aquilo que nós acreditamos. E o Café com Marcelo, com este formato inicial, é a maneira que nós acreditamos que nós poderemos, através dele, que nós vamos poder construir uma sociedade mais justa. Então o programa Café com Marcelo, ele também é um pouco do educar através do exemplo. Amigos, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Não esqueçam de visitar o meu site www.marcelolambert.com e não se esqueçam do meu e-mail, contato@marcelolambert.com, né? E não deixe de nos seguir. E é claro, por favor, divulgue o nosso projeto. Nós precisamos disso também para aumentar o nosso grupo de pessoas que lutam por uma sociedade melhor. Um grande abraço a todos vocês e muita luz.